Olá a todos e todas, estamos aqui em mais uma edição do nosso podcast Entre Elas. Eu sou a professora Mayra Andrade e estaremos juntas aqui hoje com a professora Evelyn Roberta Araújo Barreto de Souza para conversarmos com mais uma mulher super importante e vai nos trazer sobre a sua trajetória e trabalhos afetos à relação jurídica e também pessoal. Então, nós vamos conversar hoje com a doutora Larissa Dias Puerta de Miranda Freire. É um prazer trazer você aqui conosco hoje, doutora Larissa. Eu tenho certeza que nós vamos desfrutar mais um dia de um aprendizado e, com certeza, um diálogo que é sempre um bate-papo. Nossa intenção aqui, não é mesmo, Evelyn? A bola é com você. Muito obrigada, Maíra. Antes de mais nada, quero dizer da minha felicidade de estarmos aqui com a nossa querida Larissa, professora Larissa, diretamente da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, aqui do campus Alphaville. E é um prazer, justamente porque a Larissa vai trazer para a gente muita experiência em um cargo de gestão de uma universidade, de uma faculdade de direito. Então, antes da gente começar a tirar todas as nossas dúvidas e entender um pouquinho das dificuldades, dos desafios e também das alegrias, né? Eu vou apresentar aqui para a nossa audiência a Larissa. A Larissa é doutora em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em regime de cotutela com a Universidade de Salamanca, summa cum laude, tá bom? Mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, também graduada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e coordenadora do curso de Direito da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, campus Alphaville. E eu acho que eu posso adicionar mais uma informação que eu pensei que eu era a pessoa mais mackenzista que eu conhecia. Não. Eu conheço e tive o prazer de conhecer e agora de trabalhar com a pessoa mais mackenzista que você pode conhecer na sua vida, que é a professora Larissa. E nesse sentido, Larissa, já agradecendo a sua presença aqui no nosso podcast, no Entre Elas, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua trajetória com o direito, para que a gente pudesse entender como que você conseguiu, né? E a gente já deve imaginar todos os desafios superados, chegar à coordenação de um curso de direito de uma universidade tão tradicional como Mackenzie. Puxa, Evelyn, olha, eu queria doutora Maíra, doutora Evelyn, que prazer, assim, eu fiquei me sentindo especial agora. Não se sinta, você é especial, Larissa. Com a fala de vocês. Maíra disse que eu sou super importante, a Evelyn disse tanta coisa bonita de mim, assim, eu falei, nossa, valeu a pena, sabe? Mas olha, só uma coisa que a gente também gosta muito de trabalhar aqui, trabalhar, eu falo assim, na nossa dinâmica, porque nós como mulheres, dentro de um mercado de trabalho e também na vida acadêmica, a gente sofre muito uma outra questão, pode ser até um outro ponto, que é a síndrome de impostora. Muitas vezes a gente não se valoriza por se cobrar tanto diante de cobranças que nem são nossas. São cobranças externas, né? E cobranças que, na verdade, trazem mais uma pressão da sociedade para que a gente dê conta de todas as atividades que nenhuma pessoa poderia dar conta, mas nós, mulheres, teremos que dar conta. Então, doutora Larissa, é um prazer estar aqui com você mais uma vez, e você é importante sim, porque todas nós somos. Obrigada, viu, mais uma vez, e boa tarde, boa noite, bom dia para a nossa audiência, depende aí do horário que vocês estão nos escutando. É um prazer poder vir aqui, recebi o convite da Evelyn tão gentil, que quis saber um pouquinho mais sobre a minha trajetória. Eu tenho muito isso claro, assim, na minha vida. Eu acho que muitas mulheres abriram portas para eu poder estar aqui, e eu tenho esse dever, assim, de abrir portas para que outras mulheres também possam acessar esses espaços, né? Eu sou muito grata a todas as oportunidades que me foram dadas, e eu fico muito feliz mesmo, assim, quando eu tenho a oportunidade de conversar um pouquinho sobre a minha carreira, porque, como a gente fez aí uma conversa prévia, né? A gente tem muitas dificuldades, são muitos percalços, mas são muitas conquistas
que levam a gente para um patamar que a gente nunca imaginou que a gente ia chegar, que é justamente o cargo que eu exerço hoje. Eu sei que a gente ainda tem a Evelyn, a Maíra, a gente tem um caminho gigantesco pela frente, não tem muita coisa ainda para a gente conquistar, tem muitas outras meninas para a gente trazer para perto da gente. A gente está no começo, e eu costumo dizer, Evelyn, que a gente é o futuro, sabe? Então, sendo o futuro, quem sabe a gente consiga estar num lugar com muito mais representatividade, com um lugar em que outras mulheres possam frequentar e possam acessar, como a gente pôde acessar. E, por um acaso, há 3 minutos atrás, estava aqui a neta da professora Mônica Herman, que foi nossa professora na graduação e que me abriu muitas portas. A professora Mônica é alguém que eu tenho como referência, assim, como norte. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de falar isso para ela pessoalmente, então foi uma pessoa que realmente mudou a minha carreira, que me deu muitas oportunidades. Então, se eu pude fazer meu doutorado fora do Brasil, foi porque a professora Mônica me colocou lá praticamente e me deu todos os acessos e praticamente me entregou, assim, o que eu deveria fazer e o caminho das pedras. Então, ela foi uma das mulheres, assim, de grande referência da minha carreira e onde eu tô e o que eu puder fazer para poder falar dela e prestigiar ela. E você vê, por um acaso, a neta dela estava aqui com a gente, porque ela queria assistir, ela queria ver a nossa gravação, então faço questão até da gente poder depois mandar para ela e dizer para vocês, assim, minha trajetória, estão indo agora, né, para a pergunta que a Evelyn me trouxe. Minha trajetória, Evelyn, ela não tem nada assim de ai, que diferencial, que pessoa, que não tem assim. Eu sou uma pessoa comum, como todas as outras, que teve uma série de privilégios. Eu reconhecer todos os privilégios que eu tive, e todos esses privilégios eu tentei fazer com que, dentro deles, eu pudesse me aproximar cada vez mais das pessoas que não tinham esses acessos que eu tinha. Então, eu sou de uma família muito humilde, muito... Assim, a gente é de Guarulhos, mora na periferia de Guarulhos, e morava, né, na periferia de Guarulhos. Meu pai foi quem conseguiu mudar a vida da minha família, porque antes de eu nascer, ele passou no concurso. E aí, por isso, ele conseguiu alçar outros espaços que, para minha família, jamais ninguém... Esses seriam espaços inacessíveis, assim, né? Então, eu já entro num contexto em que a condição dos meus pais tornou os meus acessos muito melhores. Mas as minhas avós, e as minhas avós dos dois lados, não tiveram esses acessos. Então, ambas moravam nas periferias extremas de Guarulhos. E eu passei toda a minha infância lidando com essa realidade. Por quê? Minha mãe precisava sair para cuidar, para trabalhar, e aí eu ficava com a minha avó. E eu cresci na periferia de Guarulhos, assim. Tanto que minha família hoje ainda mora lá. E eu tenho primos que acabaram entrando na criminalidade. E eu tenho... É uma realidade, assim, dura. Que você olha para a pessoa, você não imagina, né? Que ela passou por aquilo, que ela teve aquela experiência na vida dela. Então, eu consigo, apesar de ter todos esses privilégios, eu sei exatamente o quanto é difícil acessar certos espaços a depender do lugar em que você nasceu, do CEP que você tem. E eu sempre tive isso muito claro, assim, para mim. Quando eu começo a estudar na escola, eu já tive esse diferencial, já tive a oportunidade de estudar em escola particular, ainda também em Guarulhos, mas estudei em escola particular. E aí as minhas primas não. Então eu passava a semana longe delas e quando eu encontrava com elas, elas tinham uma outra pegada, uma outra formação e tal. E aí eu acho que eu vou acreditar muito dessa minha inspiração para chegar até aqui a esse contexto. Por quê? Ali eu amava, não sei como você, Evelyn, provavelmente também você vai compartilhar disso, mas nesse contexto, a minha brincadeira favorita era escola. E aí eu colocar minha avó, sempre foi uma pessoa que ia ser engraçado, isso não é muito recorrente, mas minha avó era uma pessoa que ela abria a porta da casa dela para toda aquela comunidade. Então, a casa da minha avó
tinham as minhas primas e tinham todas as crianças que moravam na rua dela, todas as crianças, assim, gente que não tinha acesso a saneamento básico, assim, coisa primordial. E minha avó botava todo mundo pra dentro de casa e a gente ficava numa laje, assim. Aí meu avô construiu um teto para não ficar no sol. E aí eu brincava de escola, botava aquelas crianças lá, e aí eu ficava ensinando inglês, aí eu fazia aulinha de dança, e aí eu ia fazendo isso. Então, eu amava, assim, aquilo era uma coisa que me fascinava, eu achava aquilo o máximo, eu sempre gostei muito dessa brincadeira. E aí isso acabou me trazendo uma paixão inexplorada. E muito bem, eu vivi nesse contexto e minha avó, lá quando eu estava com uns 15 anos de idade, minha mãe começou a ficar muito preocupada, porque ali sempre foi uma região de periferia, mas começou a ficar muito criminosa. Até então, sim, você tinha droga rolando, você tinha crime acontecendo e tal, mas não era aquela coisa exposta. Eu acho que muitas regiões periféricas passaram. A gente vê, eu consigo ver, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver aquele filme Cidade de Deus, bem famoso e tal. Aquilo retrata muito, assim, muitas regiões brasileiras, né? E onde minha avó morava era assim. Foi acontecendo desse jeito. Então, era uma região de CDHU, que daí, de repente, começou a tomar outras proporções e tal. E quando eu estava com uns 15 anos, foi ficando muito mais perigoso. Eu também fui ficando mais adolescente. Minha mãe se preocupou e tal. Aí, sim, enfim, minha família se reuniu. E aí, meus pais convidaram minha avó, fizeram um esforço e ela saiu daquela região. Mas eu sempre tive relacionamento. Até hoje eu vou para lá e me relaciono com meus primos e minha família. Enfim, beijos aí pro pessoal do aeroporto. Mas, e aí tá. E aí essa foi minha formação e eu descobri a paixão ali. Mas, aquela coisa de, eu vou ser professora, eu vou ganhar pouco. E aí, aquilo, sabe, eu não tinha aquela motivação. Eu vou compartilhar aqui, hoje estamos só eu e a Maíra, né? Porque as nossas co-hosts estão na Europa, estão estudando as duas e não conseguiram entrar aqui. Uma delas, que é a Bianca Richer, que também é professora aqui do Mackenzie, de processo civil, ela fala que essa é uma preocupação de classe média baixa, né? Porque a gente tem sempre uma preocupação, a Maíra também no outro podcast fala um pouco da história dela, de com o que nós vamos trabalhar e que vai nos possibilitar, enquanto mulheres, de forma independente, termos uma renda válida. Então, para você ver, a gente, desde pequena, tem essa preocupação de como que a gente vai se sustentar, né? Aí, enfim, eu sei que por essa trajetória, eu nunca tive uma criação assim, que as coisas me foram muito dadas de mão beijada. Assim. Meus pais sempre me ensinaram a valorizar tudo que eu tinha. E para vocês terem uma ideia, assim, meu pai conta até hoje dele falar que ele comprava, Danoninho. Aí ele comprava Danoninho, botava lá em casa. Eu pegava, na minha avó, né? Eu pegava o Danoninho e eu entregava para todas as crianças. E aí meu pai falava, Larissa, mas não é fácil ter Danoninho. Como é que você pega? Falei, pai, mas tá todo mundo com vontade. Como é que eu não vou dar um negócio para todo mundo? E não sei o quê, e, enfim. Então, eu sempre tive dentro de mim essa coisa de, mas é todo mundo igual, sabe? Enfim. E aí, tudo bem. E aí, cresci nessa realidade e tal, passou. Quando eu tava lá para conseguir encontrar o que eu ia seguir na carreira, meu pai é da área de direito. Então, eu tive uma influência muito forte de dizer assim, bom, eu vou seguir a carreira do direito porque tudo vai ser fácil. E aí, entendi. Ele vai me ajudar, eu vou conseguir... Ele é, como eu disse, ele passou um concurso. Então, eu falei, eu vou seguir a carreira dele, eu vou fazer o que ele fez e vai ser fácil. A vida é fácil, eu vou estudar ali 3 anos, passar, pronto, bom. E aí, naquele contexto, ainda para encurtar a história, eu fiquei muito assim, eu vou fazer história, psicologia, pedagogia, sei lá, jornalismo, fiquei ali. Mas, no fim, optei pelo direito. E aí, fiz o direito. E aí, do 3º colegial, eu entrei no Mackenzie. E aí, fui fazer Mackenzie. E aí, óbvio, entrei no Mackenzie, me apaixonei pelo Mackenzie. Porque aí eu falo assim, eu falo para os meus alunos, você não
você se torna maquinzista no dia que você pisa no Mackenzie a primeira vez e você se apaixona por aqueles tijolinhos, e aqui em Alphaville também não é diferente, e você conhece essa sensação de espírito maquinzista e de colaboração e de ajuda e tal. Eu me encontrei no Mackenzie, muito bem. E minha vida no Mackenzie foi uma vida, mais uma vez, também mediana, nada de diferente, nada de extraordinário. Eu ia para aula, eu estudava, não faltava. Eu era, bom, como eu morava em Guarulhos, eu tinha que sair 5 horas da manhã para poder estar 7 horas da manhã lá. Mas, enfim, cheia de privilégios, reconhecendo todos os privilégios. Eu fiz a graduação, quando terminei a graduação, eu entrei no cursinho para passar no concurso. Aí eu tava usando para cursinho e tal. E aí aquela coisa, né, Vi? Não sei se você... Eu nunca quis fazer concurso, porque eu sabia que, para mim, na verdade, eu nunca tive essa vontade, porque eu acho que, e de novo, sem demérito nenhum, mas eu acho que eu sempre tive uma verve bem acadêmica, e eu acho que o nosso pensamento acadêmico é um pensamento, vamos dizer assim, talvez a Maíra corrobore comigo, né? Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, de fazer provas objetivas, de estudar dessa forma, porque a gente tem uma outra forma de visão do direito, né? E até do próprio mundo, assim. E eu também sou filha de funcionária pública e eu tive que fazer um acordo com a minha mãe. A minha mãe falou assim, porque ela tinha muito medo, de novo, porque o que os pais querem é que a gente tenha segurança, né? E ela falou assim, minha filha, você é tão boa aluna no Mackenzie e tal, mas não vai prestar concurso. Aí eu falei assim, mãe, me dá um tempo. Se eu não conseguir me estabelecer de alguma outra forma, porque eu acho que eu não tenho características para concurso público, prometo para você que eu sento minha bunda na cadeira e a gente vai estudar. Mas aí acabou que deu tudo certo. Mas Eu acho que a trajetória é desse jeito mesmo. A minha foi desse jeito. Eu vou estudar para concurso. Eu estudei foi para o processo seletivo de mestrado. Então, exatamente. E aí foi do mestrado emendou o doutorado, né? Então tem caminhos que eles vão nos guiando por outras vertentes, né? Saber aproveitar. Exatamente. Aí o que aconteceu foi isso. Aí quando eu estava estudando para concurso, eu comecei a ver, sem nenhuma brincadeira, eu não sei se hoje ainda... Bom, deve estar assim, mas... Gente que estava 10 anos lá. 10, 5. Era a Vitória, a pessoa que passou com 5 anos. Eu falei, gente, eu vou ficar aqui. Aí tá, o primeiro ano, o segundo eu já estava assim, não vi sentido. Começou... Talvez, se eu tivesse tido uma preparação que falasse para mim a real, tá bom, para passar em concurso, você tem que se dedicar ali numa média de 8 anos e não fazer mais nada da sua vida e ter condição de alguém conseguir te dar esse suporte nesse momento, enfim. E aí eu falei, não é isso o que eu quero nesse momento. E aí eu fui, de novo, volto, imagina. Então, eu estou 2 anos no concurso. Aí eu volto, chego e falo, pai, é o seguinte, essa história de concurso não tá legal. Mas eu comecei a pensar naquela minha paixão que eu tinha quando eu era criança. Eu lembro até hoje, a gente estava numa padaria conversando, eu falei para ele, eu acho que eu quero dar aula. Aí ele falou, Larissa, essa altura do campeonato, eu estava acho com uns 25 anos de idade, né? Essa altura do campeonato, você vai trocar tudo que você fez até aqui para dar essa virada e para ir para um lugar que você não conhece, tudo bem, né? Tá bom, então você quer seguir carreira acadêmica agora, você se descobriu e você... Aí eu falei, cara, ou não eu já tenho. Aí ele falou, então vamos fazer o seguinte, eu tenho condição de te ajudar por mais um ano. Mais um ano eu te ajudo. Daqui, depois de um ano, você se vira, sabe? Faz o que você conseguir, se você conseguir uma bolsa, se você não conseguir, você vai ter que trancar. E aí eu tinha esse prazo. E aí foi quando eu comecei a estudar para processo seletivo, porque, assim, eu não acredito em acasos, né? Eu acredito muito em Deus. E aí, porque Deus queria que eu abrisse o processo site do Mackenzie, o processo seletivo estava praticamente na última semana de inscrição e eu estava fazendo uma especialização, terminando de aprender como construir um projeto de pesquisa, uma coisa assim. E aí eu montei um projeto de pesquisa para especialização que foi o mesmo que eu usei para aplicar no Mackenzie.
E aí eu apliquei sem ter conversado com ninguém, sem ter falado com ninguém, fora meu pai e minha mãe, que estavam me ajudando naquele contexto. Eu apliquei e fiz a prova. E falei, não estou passando em nenhuma prova mesmo, vamos ver o que vai acontecer. E aí eu passei no Mackenzie. E aí, quando eu entro no mestrado do Mackenzie, eu acredito muito dessa virada de carreira da minha vida a uma pessoa que se chama, não sei se vocês conhecem, ele também é professor do Mackenzie, atualmente ele é pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, o professor Felipe Carello. O professor Felipe, ele foi meu professor no primeiro dia de aula do mestrado. E aí, quando eu entrei, e assim, se vocês não conhecem ele, eu recomendo que vocês o conheçam um dia, marque, ele é aquela pessoa mais agradável do mundo, assim, você vai amar bater um papo com ele é um cara que motiva a gente, ele é um cara que recebe muitas pessoas, assim, quando elas estão perdidas, sabe, e dá um norte, enfim. E a minha primeira aula foi com ele. E aí, quando eu assisti a aula dele, ele faz a gente voltar a sonhar. Eu acho que isso é uma coisa muito legal dele, assim, que eu sou muito grata a esse momento de acolhimento que ele me trouxe, sabe? E aí ele deu aquela aula que você fala, gente, é isso que eu quero fazer. É isso que... É assim... o que eu preciso fazer para virar isso, sabe? E aí eu fui, terminou a aula dele. Eu fui lá falar com ele na cara de pau. Então, se vocês estiverem me perguntando qual é a dica para a vida, eu falaria, seja cara de pau. Porque o não, normalmente a gente já tem. E se você tomar um outro não, não vai mudar muito na sua vida. Então, eu fui lá falar com ele, quando a aula acabou, eu falei assim, oi, tudo bem? Meu nome é Larissa, eu tô entrando aqui a primeira vez. Nossa, eu fiquei apaixonada na sua aula, achei que você fez... assim, eu quero fazer isso que você faz. Você não me ensina? Aí ele falou, olha, engraçado, porque eu tô com uma moça, que é minha estagiária docente, que ela tá precisando sair para fazer a dissertação dela, para escrever a dissertação dela. E eu preciso fazer uma transição mesmo. Só que assim, eu não vou mentir para você. Eu dou trabalho pra caramba. Você quer trabalhar comigo? Eu quero, te ajudo, tá? Aí eu falei, nossa, para mim aquilo foi a oportunidade de ouro que apareceu na minha frente. E aí vai a segunda dica do dia de hoje. Cavalo selado só passa uma vez na frente da gente. E você tem que montar aí. Vai com medo mesmo, que o medo vai ter, vai, enfim. E aí eu comecei a trabalhar com ele e aí eu aprendi muito esse aspecto da carreira acadêmica relacionado com a gestão. Por quê? São frentes diferentes. É isso que eu queria que a Larissa conversasse um pouco conosco, Maíra, porque assim, eu e a Maíra somos professoras universitárias, sala de aula, e eu também queria falar que eu estou aprendendo muito com a Larissa, todos os dias. Por quê? Porque a sala de aula numa universidade é uma coisa. Agora, fazer a gestão de uma faculdade de direito é outra totalmente diferente. E eu fico maravilhada em como a Larissa ela consegue fazer isso de uma forma firme, mas de uma forma doce também, sem repetir aquilo que a gente sempre fala, que é os padrões masculinos. Então, já deixo aqui de pronto e direto o meu elogio, no sentido de que eu não vejo na gestão da Larissa um padrão masculinizado de gestão no sentido, não, para que eu seja respeitada, não. Ela é uma mulher num cargo de gestão de uma grande faculdade, uma faculdade tradicional de direito, e ela faz muito bem como mulher. Usando a sua... Eu acho muito importante isso, Evelyn. Muito importante. Porque muitas pessoas dizem que para nós acessarmos certos cargos, a gente tem que se moldar.
Sim. E aí a Larissa vem mostrando, então, né, pelo seu relato, a Evelyn trabalha diretamente com ela, né? Ela é minha chefe. É a chefe dela, viu, gente? Hoje o podcast aqui tá assim, ou hoje a Evelyn vai ser promovida ou não. Ou você mandar de volta. Exatamente. Tô brincando. Mas realmente é se moldar, e quando se moldar é se masculinizar, né? Exatamente. Tem até uma questão que o pessoal fala, que quando a mulher tem pulso firme, ele é arrogante, o homem não, o homem é direto, é assertivo. A mulher nunca é assertiva, a mulher é histérica. Então, como que a gente pode lidar com isso e como que você lida com isso, Larissa? E como você fez também essa escolha, Larissa? Eu falo por mim mesma, Isso. que agora estou aprendendo com a Larissa, fazendo aí também, aprendendo a fazer uma transição para entender um pouco mais da gestão, que é totalmente diferente do mundo acadêmico, está inserido, mas como que foi essa escolha? Eu sei que, de novo, né, ter referenciais, como você falou da própria professora Mônica, né? Porque quando a gente vê uma mulher num cargo de gestão e a professora Mônica, aqui em São Paulo, porque a Maíra está em Minas Gerais, ela exerceu cargos de gestão em 2 grandes universidades, no Mackenzie e na USP. Sim. Então, ela sempre foi uma referência para nós mulheres de não, você pode ascender no mundo acadêmico, né? Mas a falta de referências também faz com que a gente não sonhe, porque é difícil, né? É muito bom quando a gente vê uma mulher chegando lá. E aí, o que despertou essa parte assim de, olha, eu quero minha carreira acadêmica e eu vou me preparando para a parte de gestão? Uma boa pergunta. Bom, primeiro eu queria agradecer os elogios de novo e dizer para vocês assim que essas questões que vocês levantaram são questões que eu trabalho na terapia com muita veemência, porque o nosso ambiente é altamente masculinizado. Eu considero, em alguma medida, um ambiente tóxico, e que quando a gente entra com a feminilidade, com a ternura, a gente agrega, mas a gente também apanha. Muito. Por ser desse jeito, por tocar as coisas desse jeito. Mas eu acredito muito na força da natureza do feminino. Então, óbvio, eu não gosto muito daquela coisa de mulher e coisa de mulher, homem e coisa de homem. Mas eu acho que tudo que a gente fizer, se a gente respeitar a nossa natureza de mulher, então, saber que a gente tem uma sensibilidade aflorada, ou pelo menos eu, Larissa, tenho uma sensibilidade. Eu também. E que isso é positivo, e que mostrar essa fragilidade. Essa Evelyn acompanhou o início do semestre, a gente tomou uma situação totalmente desagradável aqui no campus, e eu não tive vergonha de entrar chorando na frente da minha equipe e contar para todo mundo o que estava acontecendo, porque eu sempre primo por uma gestão transparente, e contar o que estava acontecendo e dizer, olha, eu preciso da ajuda de vocês. Eu vou contar para vocês o que está acontecendo, e eu primeiro peço desculpas por estar falando com vocês chorando, por estar dizendo para vocês dessa situação assim, mas é a forma que eu tenho de me expressar, e eu espero que vocês respeitem isso, e o nosso ambiente, como a maioria... E eu achei super lídimo e transparente, porque é o que eu falei, nós também estamos acostumadas, já tivemos, né, todo mundo aqui já teve uma chefe mulher, e o padrão que a gente está acostumado é o padrão masculinizado. Um padrão bem tóxico, né? Porque se você não pode expressar seus sentimentos, guarda, isso vira psicossomático. A gente sabe que depressão e ansiedade é muitas vezes a falta de um ambiente de escuta e de fala. Então, essa sensibilidade, não querendo taxar que só a mulher é sensível, mas, de fato, uma sensibilidade que nos aflora é o que muitas vezes nos leva a um caminho até mesmo de tocar e fazer o pessoal refletir sobre os espaços. Será que, por ser um espaço acadêmico, de coordenação, de secretaria, não cabe um espaço de um diálogo mais próximo, real? Porque, para mim, isso é realidade, né? A gente consegue separar os papéis, mas a gente não consegue separar a pessoa. Os sentimentos, eles afloram, né? Muito bem colocado. E aí eu sei que, bom, enfim, aí quando eu estava
Bom, então, pera, deixa eu organizar assim. Como você escolheu a parte mais de gestão. Isso. Então, o que aconteceu foi, eu entrei no mestrado sem saber absolutamente do que eu estava fazendo na minha vida, só que eu tinha que entregar uma pesquisa e que eu ia ter que aprender a fazer aquela pesquisa com rigor científico, com técnica, e que aquele era um dos requisitos que eu devia cumprir, fora todos os outros, de produção científica, de organização acadêmica, enfim. E eu tinha muito vivo dentro de mim essa insatisfação com o curso de Direito em si. Porque óbvio, eu acredito que a formação jurídica é uma formação talvez das mais importantes para uma pessoa exercer a cidadania, e ao mesmo tempo entregue para a nossa sociedade por um número gigantesco de instituições de ensino, mas às vezes não com o cuidado que o curso deveria ter. E aí aquilo era uma coisa que sempre me incomodou. E eu fiquei com aquela situação assim de, poxa, se alguém tivesse me dito que estudar para concurso era desse jeito, eu não ia ter feito isso, sabe? Então eu quero ajudar eu quero ajudar os meus alunos para eles não cometam os erros que eu cometi. Então eu sempre tive isso muito forte dentro de mim. E aí o professor Felipe me dá essa primeira oportunidade e eu começo a trabalhar com ele. Eu tive uma colega que talvez vocês conheçam ela, porque ela também é coordenadora hoje em dia de curso de graduação. Ela se chama Mônica Sapucaia. Vocês já ouviram falar dela? Não ouvi. A professora Mônica Sapucaia, ela era do doutorado e eu era do mestrado, né? E aí, ela sempre teve um jeito de se comunicar de forma assertiva, mas sem perder a graça, sem perder... E ela era, assim, aquela feminista que me ensinou o que é ser feminista, dentro de um espectro gigantesco do que eu não imaginava que estava acontecendo ali e que todas aquelas questões já estavam sendo discutidas por muitas outras mulheres e que eu não fazia nem ideia daquela situação. E a Mônica, naquele contexto, me vendo trabalhar tanto, ela falou assim para mim, Larissa, você tem um perfil de alguém que vai longe, não se deixa abater e faça um trabalho sério, independentemente do que você vai ouvir, porque você vai ouvir uma conversa torta ou outra ali, que vai te desanimar, que vai te deixar triste, mas não desista, mesmo diante dessas dificuldades. Aquilo me marcou para sempre. Naquele contexto, eu estava namorando, eu tinha um rapaz que era meu namorado, etc., e ele não se conformava, porque eu estava usando para concurso, de repente eu faço uma mudada de carreira, uma transformação de carreira, que ele não concordava, que ele achava que não era o caminho e que aquilo... Engraçado, né? Porque a carreira é dela, mas tudo bem. E aí, ali, eu lembro de conversar, e a gente tinha alguns posicionamentos políticos que eram muito distantes. Hoje mesmo, eu sou casada com um rapaz que tem posicionamento político totalmente diferente do meu, e ele respeita 100%, então hoje eu sei o que é um relacionamento saudável. Mas ali, e não que eu vivesse um relacionamento não saudável, mas tinha ali alguns traços de algumas coisas que eu deveria tomar um pouco mais de cuidado, e talvez só a experiência faz com que a gente abra os olhos, né, para essas questões. Mas, naquele contexto, eu conversava muito com a Mônica, de falar, Mônica, acontece assim e tal. Ela falava, ó, calma, faz assim e tal, e não perde essa oportunidade, isso que o Felipe está fazendo por você é o único, você precisa se conscientizar que o Mackenzie é uma instituição super séria, super tradicional, a porta que ele está escancarando para você, né, abrindo, é uma porta muito importante, então usa de tudo que você puder para aprender o máximo que você puder, porque em qualquer instituição do mundo, você vai ser uma pessoa... que todo mundo vai querer, porque você vai conhecer o ambiente acadêmico nessa parte de gestão. Então, o professor Felipe, na época, ele estava atuando como secretário municipal de educação e ele era o coordenador de extensão da Faculdade de Direito. Então, ele passava muitas das atribuições dele do Mackenzie para mim, para conseguir tocar as atribuições dele lá na secretaria. E aí, acabou que ele dá uma autonomia tão grande para a gente que se você souber
usar dessa autonomia da forma adequada, você cresce muito, porque eu conheci um Mackenzie que eu não conhecia, porque quando você é aluna, você não faz ideia do que acontece do lado daqui, para que a sala de aula seja entregue para você dentro daqueles limites. E aí, quando eu estava atuando ali com ele, aí eu me apaixonei. E eu, Larissa, tenho uma característica muito de gostar de organização. Então, eu penso... Nossa, isso é fundamental. Exatamente. Porque haja organização, né, no curso, ainda mais direito, que tem alunos tão exigentes. E a Larissa, na verdade, ela tem que organizar basicamente um pouco, né, a vida dos alunos e a vida dos professores, né? Desde casar, por isso que eu falo, é gestão, fazer grade de horários, gestão dos próprios funcionários aqui da faculdade. Até por isso que alguns coordenadores pegam menos horas-aulas, porque conciliar horas-aulas com gestão é muito diferente as atividades, né, Larissa? São atividades muito, mas assim, muito. Eu acho até que às vezes eu fico me punindo um pouco, pensando assim, puxa, eu poderia ser uma professora melhor, sabe? Eu gosto tanto. E aí, quando passa assim, o final do semestre, e os alunos me avaliam, e eles me avaliam positivamente, eu falo, não, eu podia dar mais? Não, eu não podia, porque é a tal síndrome de impostora que a gente fala, né? É verdade. Esse é o meu melhor. E os alunos estão reconhecendo que o meu melhor é o meu melhor. Então, assim, no fim das contas, a gente sai satisfeito com o trabalho que a gente está fazendo, né? Mas, enfim, aí, voltando, aí eu comecei a aprender com o professor Felipe e ele me ensinou absolutamente tudo o que eu sei hoje. Então, se eu aprendi a entender que uma instituição de ensino, para funcionar, ela precisa ter regras internas e externas, e que você precisa conhecer essas regras internas e externas antes de ter ideias, antes de executar as ações. Então, aí eu comecei a colocar as coisas nas caixas, porque, como eu disse, eu sou essa pessoa extremamente organizada, metódica, extremamente metódica. Daí eu fui organizando as coisas e aí eu comecei a gostar daquilo que eu estava fazendo. E aí, por quê? Como eu disse, não tem acaso, tem Deus. No ano seguinte, o professor Felipe se tornou o diretor da Faculdade de Direito. Então, enquanto ele foi o coordenador de extensão, eu ajudava ele no aspecto de extensão acadêmica. Então, como é que a gente vai fazer para essa moçada sair daqui de dentro da universidade, conhecer o mundo de verdade, colocar a mão na massa, vivenciar os aspectos extensionistas de uma universidade? O que é extensão de verdade? Aí eu comecei a entender o mundo. Na sequência, eu assumo as atribuições na faculdade de Direito junto com ele, para ajudar ele, e eu começo a entender as dimensões do ensino da pesquisa. Na pesquisa, eu estava aprendendo por conta do mestrado. E o ensino é aquilo que a gente sabe, porque é o que a gente está lidando. Então, eu tive muito assim, eu era a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, sabe assim? E aí eu peguei tudo aquilo que eu estava vivenciando e eu falei, não, isso aqui é o que vai mudar a minha vida. E aí eu comecei, enfim, naquele contexto também, não posso esquecer, eu tive a ajuda de uma professora, que talvez vocês também conheçam, ela é professora do Mackenzie, chama-se Irene O'Hara, vocês conhecem? Sim. A Irene... Administrativista. Eu fico um pouco outsider da Mackenzista de São Paulo, né? Eu sou filha da PUC Minas. Então, mas para você a gente ver tenta como fazer é esse bom nosso diálogo. relacionamento, porque senão esse podcast vai virar um podmac, né? A professora Irene, ela foi minha co-orientadora no mestrado. Então, eu tive orientação do Felipe dela. E foi uma co-orientação de verdade, assim, eu costumo dizer. A gente fazia reunião os três, sabe? E aí, ele riscava o meu projeto, ela riscava, ela me dava bibliografia, ele me dava bibliografia. E aí, ele falava, não, Irene, eu não concordo. Ela, não, Felipe, é assim. E o negócio era super legal, assim, sabe? Então, foi muito vivo, assim, a fase do mestrado. E aí, quando eu estava no mestrado, eu concluí o mestrado,
na época que eu estava no mestrado, eu tinha uma amiga muito próxima e a gente tinha um relacionamento muito legal, a gente montou um escritório na época, e aí foi quando eu comecei a, de novo, entrar no aspecto de gestão, porque você pensa que você vai montar um escritório... Ah, não, nós aprendemos a ser advogados, não a gerir um escritório. Você pensa que você vai ter um escritório... Verdade. Tanto que hoje tem até uma profissão, né? Que é controller. Isso. Pessoal da controladoria jurídica. Não, e você acha que assim, você vai montar o escritório, o cliente vai chegar lá, o dinheirinho vai cair sempre, você não vai ter conta para pagar, você não dimensiona até você estar ali tendo que gerir uma empresa. E aí, de novo, o aspecto da gestão na minha vida. Aí eu comecei a me organizar, então eu tinha o meu próprio negócio e entrei no doutorado. Aí, quando eu entro no doutorado, o professor Felipe fala assim para mim, olha, eu fui convidado pelo Mackenzie, pelo Conselho Deliberativo aqui do Mackenzie, a montar um curso novo de Direito. E vai ser um curso do zero, num lugar que ainda não tem o direito, o Mackenzie vai investir nesse curso, e eu preciso montar um time. E eu pensei em você, porque eu gosto muito do seu trabalho, eu acho que você é uma pessoa séria, eu acho que você já mostrou para mim para que você veio, e eu vou te dar essa oportunidade, se você quiser, obviamente. E você quer montar o curso? E aí eu falei para ele, cara, se você dissesse para mim que você ia me entregar isso, que eu não ia ganhar nada para isso, eu ia fazer. Então, aí eu topei. E aí foi assim que eu vim parar na coordenação do curso. Quando eu estava montando o curso, eu sabia que existiam diretrizes externas para ser respeitadas, mas eu não conhecia elas. E o que ele virou para mim e falou assim, a missão que eu vou dar na sua mão é, esse precisa ser o melhor curso de direito do Brasil. Você vai ter que estudar o que você tiver que estudar para aprender como é que se faz o melhor curso de direito no Brasil. E aí eu caso essa informação com o fato de eu estar pensando o que eu vou fazer no meu doutorado. E aí eu decidi para o meu doutorado estudar quais são as técnicas e quais são os procedimentos adequados para se operacionalizar um curso de direito com qualidade elevada. E aí, porque, mais uma vez, Deus é maravilhoso, um dia eu estava assistindo a aula da professora Mônica Herman, no doutorado, e no primeiro dia de aula ela pergunta para as pessoas assim, qual que é seu tema? Qual que é seu tema? Tal. Quando chegou minha vez, eu falei, nossa, sabe que eu tenho uma amiga, amigona, lá na Espanha, que o doutorado dela foi nesse assunto? Eu não acredito. Ela é catedrática na Faculdade de Direito da Salamanca, Universidade de Salamanca. Eu vou te colocar em contato com ela. E aí eu conheci a professora Pilar. E aí a professora Pilar foi outra mulher também muito importante na minha carreira. Referenciais são importantes. Rede de apoio, né? As mulheres são redes de apoio. E aí eu fui para Salamanca e aí eu tive a oportunidade de entender, assim, do começo ao fim, o que um curso de direito precisa ter. E aí foi quando eu montei esse curso, óbvio, não sozinha, com muitas outras mulheres e homens, e aí a gente montou o curso, do começo ao fim. Então eu estou no projeto desde quando aqui não existia, assim, sabe? Larissa, a gente precisa ir se encadeando para o final, mas é extremamente importante na nossa conversa prévia, né, que você fale um pouquinho de quais desafios você entende que você enfrente a mais por ser mulher e estar num cargo de gestão. Eu acho, posso estar errada, Evelyn, mas eu costumo ver que os colegas rapazes da nossa idade, ou mais velhos, ou mais novos um pouco, eles não são cobrados por aspectos da vida pessoal como eu sou. Então, vou dar um exemplo para vocês do que eu estou falando. Eu, quando comecei a montar o curso, eu não estava namorando, não estava relacionando com ninguém. E aí a conversa era sempre, mas por que você não tem namorado? Como se eu tivesse dado autorização para alguém me perguntar esse tipo de coisa. É absurdo, né? Como se a minha vida particular fosse acessível para
para qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa pode chegar e fazer esse tipo de pergunta para mim. E aqui eu vou fazer um crédito para uma amiga minha, na verdade, ela é uma grande amiga de um amigo meu. E ela também é da área do direito, se chama Ruth Manos. Sim! Quem não conhece a Ruth Manos, né? Vamos lá. E a Ruth, eu conheci ela por causa do Léo, que fez a faculdade de Direito comigo. E aí, depois ela começou a escrever e tal. Eu sempre acompanhei o trabalho dela, sou assim, apaixonada por E, na verdade, eu conheço o pai dela, né? Que infelizmente faleceu recentemente, mas que também foi diretor da PUC. Sim. E que também é um jurista maravilhoso. Mas a Ruth Manos, você conhece, ela é da PUC aqui de São Paulo, e ela escreve... Sim, já ouvi falar. E feminismo, né? E a Ruth, antes de eu entrar no mestrado, ela tinha entrado no mestrado. E aí eu lembro até hoje, falar, Léo, se eu mandar uma mensagem para a Ruth, ela responde, menina, manda uma mensagem para ela. Aí mandei a mensagem para ela. Aí eu falei, Ruth, eu tô querendo fazer transição e tal. Ela me deu várias dicas, assim, né? E então eu tenho um carinho muito especial, assim, por ela. Mas por que eu falei dela agora? Porque quando eu resolvi, então, fazer transição e tal, comecei a acompanhar a carreira dela, ela, hoje em dia, faz várias palestras muito legais, assim, sobre mulheres, feminismo, sobre o lugar, então, a mulher enquanto protagonista da própria vida, enfim. E aí, numa dessas palestras, ela fez uma fala que mudou a minha percepção. Até hoje, eu sou capaz de dar fora em qualquer pessoa com a maior classe. E eu passo isso para todas as mulheres, que é o seguinte: quando alguém te fizer uma pergunta, presumindo que sua vida é um livro aberto porque você é uma mulher, e você olhar para aquela pessoa e como é que você vai saber que aquela pergunta te incomodou? Porque aquilo não cai bem. Não cai bem, E aí ela fala assim, sempre que a pessoa fizer esse tipo de pergunta, a coisa mais inteligente que você pode fazer é devolver para a pessoa aquela pergunta. Então você vira e fala assim para ela, mas você quer saber isso? Eu não entendi. E aí, quando você fala assim, você desconcerta a pessoa. Então a pessoa vira para você e faz assim, mas que é uma pergunta recorrente em minha vida, tá bom? Por que você não namora? Mas por que você quer saber isso? Aí a pessoa vai falar assim. Ou então, mas eu não entendi a sua pergunta. Geralmente eu respondo assim, você sabe se eu não namoro? Realmente é muito invasivo, né? Totalmente. Então, eu acho assim, primeiro isso. Meus colegas homens não passam por esse tipo de invasão. Assim, eu vejo, porque eu trabalho com meu marido. Então, às vezes as pessoas não sabem que a gente é casado entre si, assim, né? Porque a gente é super discreto no ambiente de trabalho. Mas depois que a pessoa conhece, ela vê que a gente é casado. Eu não vejo o Lourenço passar por esse tipo de situação. Assim, ele tem minha idade, a gente trabalha no mesmo ambiente e as pessoas não perguntam para ele assim, por que é que você tem filho? Porque você não ou porque você não tem filho. O momento agora é esse. Vamos lá. Que eu tô pensando a diferença é muito grande, né? Homem e mulher, e aí vendo você falar isso, eu também tenho um caso interessante, só um paralelozinho, com relação... eu sou mãe, né? Minha filhinha, ela até apareceu a cabecinha. Inclusive, a Olivia está participando com a gente. Ela participa aqui às vezes. Tem 4 aninhos. E, assim, a gente vê pelo nosso Lattes, do meu esposo e o meu, a diferença que foi do meu período de gravidez até depois que a Olivia nasceu. Por conta disso, a diferença da vida da mulher e como a gente é explorada academicamente e como a gente sofre assédio, os homens não. E eu vou até dizer a vocês, então, eu tenho hoje me conscientizado, assim, cada vez mais sobre essa questão do assédio e das formas de se relacionar de maneira saudável. A gente, como eu disse, a gente vive um ambiente tóxico, provavelmente desde que a gente nasceu, e não é porque a gente vive num ambiente tóxico que a gente vai reproduzir. Minha terapeuta costuma muito falar assim, sempre tem uma geração que quebra os padrões. Então eu me coloquei nesse lugar de tentar ser a geração que vai quebrar esses padrões. É uma coisa fácil? Evelyn, Maíra, não é fácil. Mas eu me esforço. E eu sou a primeira a reconhecer quando eu erro,
aí falar, como eu comentei desse episódio. Então, eu entro chorando para falar com a minha equipe, eu falo o que eu penso, eu abro para que todas as pessoas possam se manifestar, eu mudo de opinião na frente de todo mundo, que é para que as pessoas vejam que eu também troco minha opinião, eu também penso diferente. E eu acho assim, aos poucos a gente vai transformando a nossa realidade. Não adianta a gente achar que, pronto, agora tá tudo melhor. Mas se eu olhar para trás, eu acho que hoje a gente está vivendo um cenário melhor do que o que minha mãe. Olha, eu sei que vocês vão falar, nossa, a Evelyn tá de puxa-saco, né? Que chamou aqui a chefe para, né, no podcast. Mas eu acho muito importante falar um pouco, né, da minha experiência da chefia, né, na gestão da Larissa. Por quê? É muito comum, né, quando a gente entra em um novo trabalho, em uma nova instituição, principalmente, né, e a Maíra está aí para dizer isso, num ambiente acadêmico em que nós somos minoria. Então, eu sempre gosto de destacar que quando na graduação, esse papo de ser feminista ou não ser feminista era algo que, para mim, era irrelevante. Por quê? Porque 50% homem, 50% mulher. Eu sempre fui aquela que fui representante de sala, comissão de formatura. Então, na minha cabeça, né, de pessoa de 20 anos, estava tudo ok. Por quê? Porque eu conseguia assumir os papéis que eu queria. Quando você vai para uma pós-graduação em stricto sensu, vai para o mestrado e vai para o doutorado, você começa a olhar ao seu redor e ver que a coisa muda de figura, que você representa ali uma minoria, somos menos mulheres, porque, como bem a Maíra colocou, muitas, né, têm que fazer escolhas, então, assim, vou me casar, vou ter filhos, e aí você faz uma pausa, a carreira acadêmica, ela não é só um mar, pelo contrário, ela não é um mar de flores, né? E aí, nesse sentido, eu quero dizer, assim, da minha felicidade de entrar aqui na universidade, e nós somos menos mulheres aqui, bem poucas, né, Larissa? E muitas vezes em outros locais, quando você entra, sempre eu sou muito bem acolhida, vamos dizer assim, pelos nossos colegas e pelas colegas. Há sempre aquela, porque mulher também reproduz um pouco, de novo, do padrão masculino, não, eu estou aqui porque eu sou fora da margem, eu sou especial, né? Não. E aí eu me senti muito acolhida. Pela Larissa e por todas as demais professoras, e eu sei que esse acolhimento vem muito desse ambiente que a Larissa tenta proporcionar aqui, no sentido de fazer uma gestão feminina, seja muito bem-vinda, de diminuir um pouco essa diferença, de efetivamente integrar e não afastar, e falar que faz toda a diferença, né? Porque eu também estou num momento aqui de adaptação, tendo que aprender várias coisas, e aí eu queria dizer que eu fico muito feliz de aprender dia a dia aqui com a Larissa e tentar entender um pouco esse novo ambiente acadêmico que pode nos proporcionar grandes coisas, né? E eu acho assim, juntas nós somos mais fortes. Com certeza. É uma coisa que eu carrego, assim, como uma marca muito forte. Então, eu sempre quero pensar que esse ambiente, quanto mais saudável ele for, ele vai ser para a gente, ele vai ser para as nossas colaboradoras. Vai ser para a Olivia, alunas, em breve. Para a Olivia. Bom, esse é o que a gente espera, né? Uhum. E é isso. Maíra, eu vou passar a palavra para você fazer o encerramento aí de Minas Gerais, junto com a Olivia, e eu acho muito importante a participação da Olivia, porque muitas das vezes, né, a gente pensa, mas tem a criança, tá ali. Não, a Olivia
faz parte disso, e para demonstrar como é o seu dia a dia, né? Porque você tem que dar conta de dar aula, fazer o podcast, levar a Olivia na escola, e é isso. E falando um pouco do Lattes, né? Já que a gente usa esse espaço também para trocar informações, eu não sei se você sabe, Maíra, mas muitas profissionais, elas colocam lá no Lattes, né, o período de gestação ou o período, né, que ficou da licença, justamente, né, para, entre aspas, o que nós não deveríamos, porque nós não somos máquinas, né, de produção, por conta da diminuição da produção acadêmica. Eu ando vendo muitos Lattes, como uma das nossas convidadas, que foi a Daniela Gabay, que também muito me inspira, que no final do Lattes dela tá lá, então, professora, doutora, mestre e mãe do Guilherme e do Lucas. Eu acho que você tem que colocar no seu Lattes. Mas eu coloco, se vocês forem no meu Lattes, está lá escrito Mãe da Olivia. Ah, isso mesmo. E eu também, né, Olivia? Fala um oi. Oi, Olivia. E hoje a Olivia não foi para a escolinha porque tá doentinha. Então eu tô cuidando dela aqui em casa. Então são situações da vida, né, que a gente passa, mas muitas vezes as mulheres passam mais do que os homens. E até os homens, muitas vezes, quando fazem isso, recebem aplausos e as mulheres é apenas uma obrigação. Exatamente. Então, assim, eu gostaria de finalizar hoje esse podcast, que foi muito importante. Eu aprendi demais com a doutora Larissa. Antes eu tinha até um certo preconceito com coordenação de curso, sabe? Eu falava, mas como assim coordenação? Né? Basta conversar com os professores e alunos. Eu vi que não, vocês suam a camisa muito. Eu achava muito bom ficar no meu comodismo só da aula, né? Mas, realmente, se não fossem vocês, coordenadores e coordenadoras, eu não estaria do lado de cá e nem os alunos com a gente. Então, acho que formam um grande triângulo, né? É uma relação que é intermediada por vocês, coordenadores. Então, só agradeço a professora Evelyn por ter trazido a professora Larissa para o nosso podcast Entre Elas, e já saúdo a todos e todas que nos assistiram, que nos ouviram hoje, e convidamos, então, para vocês continuarem conosco ligados nas plataformas de áudio. Mais uma vez, então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a gente se vê numa próxima. Foi um grande prazer para mim participar hoje. Um beijo para todas vocês. Um beijo, Maíra. Maíra, você vai tirar a gravação?